Veja agora no Jornal da TVTC. Elias Wagner abre hoje a festa do produtor em Jaguaré. A programação vai até domingo com cavalgada, almoço italiano, sorteio de motos e mais shows. Crise hídrica prejudica a criação de pirarucus em São Mateus. Começa hoje a cobrança de licenciamento de veículos. UFES prepara livros sobre os 26 anos do plano de interiorização e 10 anos do CEUNES. Sexta-feira, dia 1º de julho, o Jornal da TVTC está começando. Olá, boa tarde. Está marcado para agosto o lançamento do livro sobre os 26 anos de interiorização da UFES e os 10 anos do CEUNES. Para a elaboração do material, além de utilizar imagens e informações do arquivo próprio, a equipe administrativa utilizou o acervo da Tribuna do Cricaré. A secretária de Relações Institucionais e Diálogo com a Comunidade, Thaís Martins Rodrigues, e a secretária executiva, Cristi Vieira Zon, fizeram uma pesquisa no acervo da Tribuna do Cricaré esta semana. O objetivo do levantamento é conseguir material fotográfico para um livro sobre os 26 anos do Plano de Interiorização da UFES e 10 anos do Centro Universitário Norte do Espírito Santo, o CEUNES. É um ano muito festivo, é um ano de comemorações para nós, né? Então, nós vamos, uma das coisas dessa comemoração, nós vamos lançar um livro contando toda essa história de tudo que nós passamos desde os 26 anos lá atrás até hoje. E, para isso, é claro que a gente contou e conta com o apoio da Tribuna do Cricaré, que foi... a gente, inclusive, aproveita para agradecer publicamente à ATC, ao Antônio, ao Márcio, principalmente, que foram sensíveis, né, à nossa causa. Para Thaís, foi muito gratificante relembrar histórias por meio dessa volta ao tempo. Ela diz que se surpreendeu com os arquivos da TC. O acervo fotográfico de imagens, de notícias de vocês é riquíssimo. Então, isso era muito importante para nós. Por isso, nós fomos ontem lá pessoalmente, olhamos os livros que já estão encadernados, né? Arquivos lá de 89, 90, 91. E de 2006 para cá já tinha e-mail digital, então foi um pouco mais tranquilo, né? Por exemplo, a nossa aula inaugural, que foi Dom Aldo que fez a aula inaugural, lá na Catedral, com uma palestra sobre fé e ciência, já tem todos os arquivos digital, né? Então, a TC ajudou demais nesse ponto. Ela destaca que a solenidade de lançamento do livro será realizada em agosto. Toda a comunidade regional está convidada a participar. A gente aproveita para convidar a população, vai ser no dia 12 de agosto, com a apresentação cultural da Lira Mateense, que também, né, tem grande representação cultural para nós. Nós teremos homenagens, né, aos antigos gestores e diretores, tanto da coordenação quanto do polo e do próprio centro universitário. Então, vai ser um evento muito legal. Esses são os encaminhamentos. E no dia, nós vamos, então, presentear as pessoas que aqui vierem com esse livro. Nós vamos fazer o lançamento exatamente no dia. Veja a previsão do tempo para a tarde de hoje em São Mateus e região. Sexta-feira de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Temperatura mínima de 19 e máxima de 27 graus. Em Jaguaré pode chover. Mínima de 19 e máxima de 26 graus. Os donos de veículos registrados no Espírito Santo devem ficar atentos. Começa hoje a cobrança do licenciamento anual para o exercício de 2016. O calendário de pagamento é definido de acordo com os números finais da placa. Os veículos que tiverem as placas terminando com os números 1 e 2 fazem parte do primeiro lote com pagamento previsto agora em julho. O encerramento da arrecadação será em novembro com as placas de término 9 e 0. O diretor de Habilitação e Veículos do Detran, José Eduardo de Souza Oliveira, explicou que o licenciamento é uma taxa anual que dá permissão para trafegar em vias públicas com o veículo, sendo comprovado por meio do certificado de registro e licenciamento de veículos. O documento é de porte obrigatório. Deixar de pagar o licenciamento anual é considerada pelo Código de Trânsito Brasileiro infração de trânsito gravíssima, com aplicação de multa de R$ 191,54, 7 pontos na carteira de habilitação e ainda medida administrativa de remoção do veículo. Se você procura emprego, fique atento às oportunidades do Cine de São Mateus.
No Cine há vagas para agente de microcrédito rural, auxiliar de serviços gerais, com disponibilidade para trabalhar à noite, auxiliar de serviços gerais, vaga para pessoas portadoras de deficiência, cabeleireiro, manicure, padeiro especializado, técnico em edificações, vaga para pessoas portadoras de deficiência e vendedor externo. O Cine de São Mateus fica na Casa do Cidadão, em frente à Igreja Velha, no centro da cidade. O telefone de contato é o 3763-2706. E você pode participar da programação da TVTC, dê sugestões de reportagem ou mande vídeos ou fotos sobre algum acontecimento na sua rua, na sua comunidade. Envie para a gente pelo nosso portal tvtc.com.br/tcnauta. É a TVTC interagindo com você. E veja depois do intervalo, crise hídrica prejudica a criação de pirarucus em São Mateus. Eu curto. Eu recomendo. Eu adoro. Tá esperando o quê? Viva a cultura! A Efeito de Luz atende seus clientes, oferecendo o que há de melhor em marcas, produtos e inovações. Luminárias em cristal de alto padrão que darão brilho e sofisticação ao seu ambiente. Trabalhamos também com pedidos, proporcionando aos clientes soluções em decoração, iluminação e instalação. Sempre inovando e acompanhando as novas tecnologias. Produtos com garantia de 1 ano. Dividimos em até 6 vezes no cartão. Efeito de Luz, a sua referência em lustres e lâmpadas de LED. As suas refeições ficam muito mais saborosas com o presunto Cofrio. Muito mais qualidade, muito mais sabor para o momento mais delicioso do seu dia. Tudo com presunto Cofrio fica muito mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. Você quer ter mais informação, mais credibilidade, mais conforto? Então assine a Tribuna do Cricaré por apenas R$ 15 mensais. Fazendo uma assinatura, você assegura o acesso às informações do norte do estado capixaba. Você recebe a TC em casa ou no escritório. Quer mais vantagens? Você escolhe o plano que se encaixa no seu perfil e economiza até 40% em relação ao preço de banca. Assine agora, 3763-3382, Tribuna do Cricaré. Coloque suas ideias no papel e a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com seus sentidos. Gráfica Boroto, 3763-4346. FVC é a escolha certa para um futuro de sucesso. Qualifique-se em carreiras promissoras e garanta o seu futuro com um dos nossos cursos de graduação. Valorize sua carreira com nossos cursos de pós-graduação e mestrado em diversas áreas. FVC te prepara para ser o melhor. Não tem o FIES? Nós temos o FINED. Com o FINED fica mais fácil estudar e pagar. FVC, a faculdade aprovada pelos alunos e reconhecida pelo MEC. Começa hoje a 25ª edição da Festa do Produtor Rural de Jaguaré, com shows de Elias Wagner, Felipe Fantin e Marquinhos Magalhães. A festa acontece no Parque de Exposição Alfeu Sossai, com entrada franca. A realização é do Sindicato Rural de Jaguaré. Haverá exposição de máquinas e implementos agrícolas, com a participação de 9 expositores, e de automóveis e caminhões, além de praça de alimentação com estandes de comidas e bebidas típicas e parques de diversão. Integrantes do circuito turístico Encantos do Cricaré estarão com estandes montados no galpão do sindicato. Amanhã tem cavalgada saindo do Parque de Exposições às 10 horas. O percurso será de 14 quilômetros. No retorno tem almoço com churrasco e show de forró com Pastorzinho e Rayane a partir de 1 da tarde.
À noite tem o show nacional de Rick Solo, às 10 horas. No domingo, está programado o almoço italiano às 11 horas. Também haverá sorteio de 3 motos 0 km Honda CG Fan 125 às 3h30 da tarde. A noite será animada com shows de Alemão do Forró e Banda Matrix. O longo período de estiagem em São Mateus trouxe prejuízos para quem cria peixes. Alguns piscicultores conseguiram contornar a situação com medidas emergenciais. É o caso do empresário Júnior Costa, que cria pirarucus e já tem planos para quando voltar a chover. Ela vê essa semana, mas ainda não foi suficiente. O empresário Júnior Costa é piscicultor há 13 anos. Atualmente, ele conta com 15 tanques de 200 a 1.500 metros quadrados. Alguns estão em fase de finalização. Ele é formado em contabilidade, mas sempre foi apaixonado pela piscicultura. Depois de pesquisas, resolveu investir no pirarucu, peixe exótico e de carne nobre, com características de manejo diferentes dos demais. Na época eu fiz um teste com a tilápia e o tambaqui, nos primeiros tanques. Eu não gostei quando eu fui vender o produto, né? Você gasta com esses peixes um certo valor e quando você vai vender não tem um valor agregado. Então isso me desanimou na época. Eu fui numa festa agropecuária, numa cidade vizinha, e lá eu conheci um pirarucu no aquário. A princípio eu achei bonito, né? Achei o animal muito bonito e dali para lá eu fui fazendo minhas pesquisas e conheci um professor lá no INPA, no Amazônia. Ele me passou muitas dicas, né? Isso eu estou falando há 12 anos atrás. Comecei a pesquisar, vi que é um animal com carne nobre, e lógico, a gente não vai fazer nada porque o animal é bonito, né? Tem que ver se vai dar a logística também para fazer dinheiro. E de lá para cá eu comecei a fazer minhas pesquisas, não parei mais. Esse longo período de estiagem prejudicou a criação de pirarucus. Este ano, a previsão era de produzir 40 mil filhotes, mas por causa da crise hídrica, a produção foi de 5 mil. Como a chuva reduziu, né, a chuva ficou muito escassa, como o pirarucu é um peixe, é um animal de reprodução natural, ele precisa dos estímulos ambientais. O que é isso? Chuva grossa, temporal. Então isso influencia a desova do pirarucu. Júnior não tem gastos mensais com mão de obra, porque como o foco é reprodução, consegue fazer contratações diárias. Com isso, o custo é menor. O piscicultor explica que os prejuízos só não foram maiores porque fez algumas adaptações para conviver com a falta de chuva. De 2014 para cá nós tivemos poucas chuvas na região, né? Então isso fez com que eu diminuísse a produção um pouco e os planos que eu tinha para fazer uma engorda comercial, por exemplo, fazer mais casais para reproduzir, né, ter o filhote, eu tive que dar uma freada. Então, de 2014 para cá, a região norte, principalmente a região norte do Espírito Santo, nós tivemos um índice de chuva muito, muito fraco, né, chuva que mal apagou a poeira. E com isso as represas o nível baixou muito. E eu tive que reduzir os tanques, né? Tive que fazer tanques menores, colocar os casais em tanques menores para economizar água. E isso me atrapalhou muito. O período de reprodução do pirarucu é entre outubro e abril. Neste berçário tem 1.000 filhotes com cerca de 20 centímetros cada. Eles estão aqui há 70 dias e já passaram pelo período de treinamento alimentar. Agora estão adaptados à ração e já podem ser levados para o processo de engorda. Eles são chamados assim, ao som dos pés. É isso aqui, ó. Aqui eu faço macete para treinar eles, ó. Ó. Aqui, ó. Segundo Júnior Costa, a venda é por unidade. Cada filhote custa entre R$15 e R$30. Os principais clientes são produtores rurais de outros estados. Ele esclarece que o peixe possui respiração aérea e, como é carnívoro, são alimentados com tilápias. Neste tanque tem 3 peixes adultos. O menor tem 35 quilos e o maior tem 110. O empresário aguarda a licença do IEMA para a criação de pirarucus. Ele tenta conseguir o documento há cerca de 7 anos. O piscicultor adianta que será feita uma vistoria para conseguir a liberação, que deve acontecer entre julho e agosto. Entusiasmado, Júnior tem planos para o ano que vem. Já estou começando a fazer umas pesquisas para estar usando outros tipos de
de engorda, né, no pirarucu, por exemplo. Vou citar um exemplo aqui, tanque lona. A gente pode estar forrando os tanques, hoje já existe uma lona específica para piscicultura, só de garantir o fabricante dá 10 anos nesse produto, você forra o tanque e você faz a sua engorda comercial. Então a perca de água você vai ter mais para evaporação, infiltração vai ser zero. Então são detalhes que a gente vai, de acordo com a necessidade, você vai se adaptando. O outro, tem uns tanques lonas hoje, tipo caixa, o pessoal faz essa recirculação e reaproveitamento da água. O que é isso? Ele bombeia essa água para um tanque, filtra ela e volta para dentro do tanque. Ou seja, a mesma água o cara usa o ano todo para fazer essa engorda. Então, é em cima disso que eu estou acreditando. Porque o futuro da piscicultura também vai ser economizar água. Porque aquele detalhe da água entrar em cima e sair embaixo hoje já não está existindo mais. E vamos aos destaques nacionais. O Ministério da Saúde registra 15 mil novos casos de câncer de colo de útero a cada ano. A doença atinge principalmente mulheres de baixa renda que sofrem com a dificuldade de acesso ao diagnóstico precoce e ao tratamento. A Comissão de Seguridade Social discutiu a necessidade de se expandir as políticas que garantem acesso ao tratamento da doença. A Comissão de Seguridade Social reuniu representantes do Ministério da Saúde e médicos oncologistas do Sistema Único de Saúde, o SUS, para debater os desafios no enfrentamento do câncer de colo de útero. Entre os principais problemas apontados está a dificuldade no acesso ao diagnóstico. Mais de 70% das mulheres procuram tratamento quando a doença já está em estágio avançado. Estas barreiras resultam em mais de 5 mil mortes ao ano. A representante do Ministério da Saúde destacou que a prevenção ainda é o maior desafio. Em termos de prevenção, o grande gargalo, ou vamos dizer, a maior dificuldade que nós temos de superar é a qualidade dos exames citopatológicos. E temos evoluído nesse sentido, principalmente de 2010 para cá, quando abrimos um programa de qualidade de laboratórios de citopatologia. A médica oncologista, que vive o dia a dia dos hospitais públicos, afirmou que é preciso dar voz às mulheres de baixa renda, as principais vítimas da doença, e citou os principais problemas enfrentados hoje no tratamento do câncer. Acesso à radioterapia, o número de aparelhos de radioterapia que é essencial ao tratamento do câncer de colo de útero é muito abaixo do desejado. Existe um projeto do governo que precisa ser implementado e também o acesso a medicamentos e às novas tecnologias. Há um subfinanciamento do tratamento de câncer de colo de útero avançado e a gente precisa trabalhar para mudar esse cenário, dar voz para essa mulher que sabe tão pouco dos seus direitos. Os parlamentares da Comissão de Seguridade Social destacaram a necessidade de avançar no cumprimento da lei que garante o tratamento de pacientes com câncer em até 60 dias após o diagnóstico e a urgência para que programas do Ministério da Saúde sejam colocados em prática. A lei já é de conhecimento dos gestores municipais, dos gestores estaduais e do Ministério da Saúde amplamente. O que a gente precisa é a incorporação de novos medicamentos e novas tecnologias, que o Ministério da Saúde tem o compromisso de fazer a revisão e sempre que possível incluir novos medicamentos para que a gente possa reduzir com isso a judicialização na saúde, que é um grande problema para os gestores. Avançar cada vez mais e buscar alternativas para evitar que o câncer ainda acometa mulheres, principalmente mulheres pobres, mulheres da raça negra e além disso mulheres com pouca instrução, ou seja, que tiveram pouco acesso à educação. Nós precisamos avançar, além de podermos cobrar aqui o plano de expansão da radioterapia no país para que ele de fato saia do papel e se materialize para que nós possamos ter de fato salto de qualidade do tratamento do câncer no país. Os programas de regularização ambiental e o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, foram tema de um seminário na Câmara Federal. Os mecanismos foram instituídos no país pelo novo Código Florestal, aprovado pelo Congresso há 4 anos. O seminário foi organizado pela Frente Parlamentar Ambientalista em parceria com o Observatório do Código Florestal, uma rede de organizações com o objetivo de monitorar a implementação da legislação florestal em todo o país. Eles acompanham o desempenho dos programas de regularização ambiental e seu principal instrumento, o Cadastro Ambiental Rural. Segundo o observatório, em 4 anos de trabalho, 350 milhões de hectares de propriedades privadas foram
incluídas na base do cadastro. Mas ele ainda não foi concluído. Há dificuldades para o preenchimento de todas as informações, principalmente dos pequenos agricultores rurais. Ao assumir, o ministro do Meio Ambiente prorrogou o prazo para a conclusão do cadastro. Dos 102 mil cadastramentos que foram feitos de propriedades rurais no Mato Grosso, só 11 tinham sido homologadas, só 11 tinham sido, na forma da lei, validadas. Então, isso me preocupou bastante e foi por isso, talvez, até que eu tenha concordado com a prorrogação dos cadastros por mais um ano. Ele disse que espera conseguir antecipar a conclusão do CAR e em 10 meses terminar o cadastro, prioridade da sua gestão. Vários especialistas presentes no evento ressaltaram que o CAR é o principal avanço do novo código. A principal peça do código, que é o cadastramento rural, está muito bem, conseguimos já uma adesão de mais de 90% da área passiva de ser cadastrada. Não há precedente no mundo de um cadastro georreferenciado de propriedades e possuidores rurais como o que foi conseguido a partir da implementação do novo Código Florestal brasileiro. A gente vê que tiveram muitos avanços, sobretudo na área do CAR, desse registro, mas precisa avançar um pouco mais. A gente precisa acelerar esse processo de implementação, tem várias áreas que precisam ser melhoradas, é uma organização conjunta do governo federal e dos estados. O foco do debate na Câmara foi a implementação do CAR no Cerrado. O Cerrado tem um desafio ainda maior, né, em relação a esse tema, por ser considerado culturalmente e politicamente também como uma grande área de expansão da nossa fronteira agropecuária, mas, ao mesmo tempo, e antes disso, um repositório da maior biodiversidade do Brasil. O coordenador nacional de comunidades quilombolas explicou por que o CAR ainda é um desafio nessas áreas. Inclusive com os técnicos que estão elaborando os CAR nos territórios quilombola, é que é somente a área ocupada. E no nosso entendimento, isso para nós é uma perca lastimável. Memorial descritivo para nós, ele não basta. Para nós tem que criar mecanismo para que o CAR leve em consideração a área declarada pelas comunidades quilombolas. E veja a seguir no Jornal da TVTC, Polícia Federal identifica Andarilho como responsável por arrombamento na Agência Central dos Correios. As sobrancelhas são a moldura dos olhos. Zayla Bernini, micropigmentação e design de sobrancelhas, traz para você o embelezamento da face, dando um toque especial, mantendo sempre um aspecto jovial obtido com esse simples procedimento. O design pode ser feito por pinça ou por micropigmentação. Dê um toque de harmonia aos seus olhos e face, melhorando o traçado das suas sobrancelhas. Zayla Bernini, micropigmentação e design de sobrancelhas. Está organizando aquele churrascão? Linguiça de pernil para churrasco Cofril. Um toque todo especial de sabor no seu churrasco. Que beleza, que textura, que delícia. Cofril, sabor a toda prova. O CEP de São Mateus proporciona a seus associados atividades sociais, culturais, recreativas e esportivas, estimulando a integração comunitária. Salão social, auditório, ginásio de esportes, sauna, academia, parque aquático, playground, campo oficial e society, campo de bocha, pista de atletismo, sala de jogos, restaurante e lanchonete. Pratique esporte no CEP, um dos melhores centros esportivos do estado. Musculação, tênis, natação, judô, escolinha de futebol, balé e treinamento físico. Alugamos espaços para o seu evento. CEP São Mateus, sua melhor opção em lazer. Seja um associado você também. Olá, agora aqui na NGT você tem 2 exibições do show business para você aprender com os empreendedores a fazer negócios mesmo no período da crise. Toda quinta e todo sábado. Quintas-feiras às 8 da noite e sábado às 9 da noite. Até lá! Lugar de publicar edital é na TC.
Há 32 anos, Tribuna do Cricaré é o jornal ideal para você publicar qualquer tipo de edital, do poder público, da sua empresa, de associações, cooperativas, sindicatos, clubes e outras entidades. A publicação de edital na TC atende aos requisitos legais e lhe proporciona economia de tempo e dinheiro, agilidade e conforto no atendimento. Além disso, ao publicar seu edital na TC, você está participando do desenvolvimento da sua comunidade. Na TC é legal! Tribuna do Cricaré, há 32 anos, o Diário do Norte Capixaba. Baixe o aplicativo da TVTC e acompanhe a nossa programação do seu smartphone ou tablet de onde você estiver. Já disponível no Google Play para o sistema Android e também para o sistema iOS na Apple Store. TVTC, a televisão da gente. Aqui você tem voz e vez. A proibição da venda de refrigerantes nas escolas é tema de projetos no Congresso Nacional e em assembleias legislativas do país. Há uma preocupação com o aumento da obesidade infantil e a defesa de uma alimentação mais saudável. Enquanto a Câmara Federal estuda propostas para proibir a venda de refrigerantes nas cantinas escolares, os principais fabricantes do produto anunciaram um acordo e não vão mais vender a bebida em escolas com crianças até 12 anos de idade. E nas ruas, qual a opinião dos capixabas? Eu acho necessário e tardio essa decisão, porque já há muito tempo já se sabe que o refrigerante causa males, né, para a saúde da criança, para o adolescente. Eu acho que seria uma boa, porque refrigerante é um veneno, principalmente para criança, né? Eu acho que um suco, a mãe mandando, né, pelos filhos, e eu acho que é mais saudável. As crianças estão muito gordas, né? Aprovo a proibição porque está incentivando o uso de açúcar, né, nas crianças, e eu acho que os pais deveriam mandar suco de casa. Inclusive eu tenho um bebê e eu não gostaria que ele bebesse. Eu consumo na faculdade, mas eu não gostaria que meu filho consumisse. Refrigerante todo mundo sabe que não é uma coisa boa, né? Por causa da química, né? Então eu acho que deveria colocar outra coisa mais saudável, né? Já ficou provado que o refrigerante faz muito mal para a saúde. E eu vejo que às vezes criança de 2 anos já está tomando refrigerante. Então, tipo assim, a gente é o que a gente come, o que a gente bebe. Então a gente tem que aprender a cuidar do organismo da gente, do corpo da gente, desde criança. Então eu acho correta a proibição do refrigerante. Destaque policial: a Delegacia da Polícia Federal de São Mateus concluiu as investigações sobre o arrombamento à Agência Central dos Correios, registrado em 20 de junho. A repórter Paloma Tomás tem os detalhes. De acordo com os delegados responsáveis pelo inquérito, o acusado é um andarilho de 34 anos, oriundo de Colatina. Conforme a Polícia Federal, o homem confessou o crime e disse ter realizado outros arrombamentos na cidade, na sede do Procon estadual e em um restaurante no centro, quando foi detido pela Polícia Militar e encaminhado para o CDP de São Mateus na semana passada. As imagens do sistema de segurança dos Correios ajudaram na identificação do acusado. Segundo a PF, o andarilho disse que é usuário de drogas e que pratica alguns delitos para manter o vício. Paloma Tomás para o Jornal da TVTC. Os delegados falaram também sobre o incêndio ocorrido em caixas eletrônicos na agência da Caixa Econômica Federal no centro da cidade. De acordo com eles, a investigação está em andamento e a Polícia Federal realiza um trabalho de inteligência para que o mais rápido possível possa identificar os criminosos e atribuir a responsabilidade ao crime. Prossegue neste domingo o segundo campeonato de futebol society dos comerciários, com mais 2 jogos no campo do CEP. Às 8 horas tem Supermoda contra Extrabom BR-101 e depois o MJ Center enfrenta o Casagrande. A competição reúne 11 equipes e vai até 18 de setembro. A rodada inaugural, no fim de semana passado, teve 22 gols. O campeonato é realizado pelo Síndico Comerciários e os 11 times foram divididos em 2 grupos. Os times jogam dentro dos grupos na primeira fase, que vai até o dia 21 de agosto. Os 4 primeiros colocados de cada grupo garantem vaga na fase quarta de final,
marcada para 4 de setembro. Os vencedores passam à semifinal com jogos no dia 11 de setembro. Os perdedores entre os semifinalistas disputam o terceiro lugar e os vencedores duelam pelo título no dia 18 de setembro. Esta edição está terminando, você pode rever o conteúdo dela acessando nosso portal tvtc.com.br/vídeos. Outras notícias de São Mateus e região logo mais às 7 da noite aqui no Jornal da TVTC. Eu aguardo você. Boa tarde.